todos e bem-vindos a este novo vídeo. Eu sou a Cláudia Eusébio e vamos falar neste vídeo sobre as emoções versus os sentimentos. E quais são estas grandes diferenças que existem entre os dois, as emoções e os sentimentos. Estou certo que muitas vezes na nossa vida estamos um bocado entre os dois, não sabemos muito bem quando é que estamos a ter uma emoção ou um sentimento. Espero que depois deste vídeo possam ter mais algumas noções e também, melhor, viver as vossas emoções. Eu não sou muito por gerir as emoções. E porquê? Porque isto não é uma tabela Excel em que podemos colocar uma fórmula mágica que vai simplesmente nos resolver e podemos arrumar cada emoção no seu sítio. Então, o que são as emoções? Emoção vem do latim, emovere, que quer dizer colocar em movimento. As emoções são neurobiológicas, fazem parte de nós, nascemos com elas e servem principalmente para nos proteger. São o primeiro alerta que nós temos em relação aos estímulos interiores ou exteriores. A emoção também é uma percepção, baseada na nossa história, na forma como fomos educados, na cultura em que vivemos, do sentido em que aprendemos a colocar essas emoções. E uma percepção, porque é isto que a vida é, na realidade. É sempre uma percepção que o nosso cérebro vai analisar, filtrar e correspondente a esses estímulos que eu vos disse, que são tanto externos como internos. É realmente a primeira sensação que temos em reação a um estímulo, uma percepção. Também, as emoções é um sentir. E porquê que eu escrevi sentir? Porque sentir é o que nós conhecemos de melhor em relação às emoções. É este facto de realmente darmos percepções físicas das emoções. E, principalmente, é um estado transitório. É preciso saber que uma emoção, como é neurobiológica, ela dura de alguns segundos a muito poucos minutos. É realmente uma reação, como disse, um estímulo interno ou externo. E essa reação é muito baseada no que o nosso cérebro já conhece, a forma como nós já vivemos, já sentimos essa mesma emoção. Nós vimos todos com emoções de base, já nascemos com elas, é algo, como eu disse, neurobiológico que está pré-programado em nós. Um exemplo muito simples, o stress. Nós temos muito receio de sentir o stress, mas ele foi o que fez que os homens saíssem das grutas e que se defendessem do mamute ou que fugissem. É o nosso corpo todo a trabalhar para a sobrevivência. A tristeza ela serve muitas vezes para nos parar, para que realmente conseguimos ter um momento de recolhimento, de atenção para connosco mesmos. E sim, não estou a dizer que todas as emoções são fáceis de sentir, mas é um estado transitório. A emoção nós vivemos-la como uma reação a um estímulo interno ou externo. Pode ser um pensamento, pode ser uma atitude, pode ser algo que acontece na nossa vida e o nosso corpo vai reagir em consequência, sempre com esta ideia de nos proteger para a sobrevivência. Então, e o que é um sentimento, Cláudia? Um sentimento é, como esta imagem que vos mostra, depois de já ter tido a emoção, neste caso um acidente de carro, continuo a pensar nisto. A situação que eu vivi, que me fez ter uma emoção, uma reação, uma percepção do que eu senti, e eu vou continuar durante imenso tempo com esta memória desta emoção e vou continuar talvez a sofrer por isto. Passando a explicar melhor, eu tenho consciência que, lá está, nem sempre é fácil para nós termos a consciência de quando é que estamos a ter uma emoção ou um sentimento. Mas guardem precisamente, o sentimento é o facto de nós estarmos com um espaço do tempo a lembrarmos de uma situação que já vivemos. Nós temos uma memória, nossa memória emocional. Em regra geral, como nós somos feitos para sobreviver, guardamos na nossa memória os eventos traumáticos, as emoções traumáticas, as emoções fortes que vivemos.
E guardamos isso, lá está, o nosso cérebro guarda para mais tarde, noutra situação, saber como é que se deve comportar. Só que isto também joga a nosso desfavor, que é nós vamos continuamente estar a reviver emoções já sentidas e a viver esses sentimentos que vão durar muito mais tempo e que são, em regra geral, fortes e que nos fazem um certo peso. E esses sentimentos, mesmo às vezes quando nós não estamos conscientes, eles continuam em nós. E como é que nós podemos fazer? Se já sabemos que as emoções são neurobiológicas, nós precisamos delas, a alegria faz-nos sentir bem, faz-nos sentir felizes. A raiva, em regra geral, é porque não estamos de acordo com alguma coisa. Nós nascemos com estas emoções, nós nascemos calibrados para as viver. Por isso é que eu disse que não acredito muito nesta gestão de emoções, acredito em viver as nossas emoções. Viver positivamente as nossas emoções, VPE. E como é que nós podemos fazer isto? Em primeiro, e um dos mais importantes, é realmente sabermos distinguir as duas. Depois, é identificar as nossas emoções. Começar a reconhecer quais são as emoções que sentimos e quando é que as sentimos, quais são os gatilhos que fazem isto. Nós sabemos que temos várias emoções de base: o medo, a raiva, a tristeza, a alegria. Há outras duas que também se juntam, que alguns investigadores dizem que faz parte daquelas que nascemos com elas, que é a vergonha e o nojo. Dizemos que estas duas são quase emoções secundárias, ou um bocado mistas, porque a vergonha é uma mistura de medo e de raiva, que às vezes não são exprimidos e que está em nós. Mas se nós começarmos a identificar as nossas emoções, a saber porquê que faz que nós as sentimos, ou seja, os gatilhos que promovem essas emoções, e ao mesmo tempo as pudermos nomear, ou seja, falar delas, vivê-las, dar-nos o tempo de viver. Se estamos estressados, que demos a nós mesmos esse direito de viver essa emoção, que ela possa se exprimir em nós para depois se libertar. Vamos parar de fugir das emoções. Nós somos educados a que temos de estar sempre muito bem e que não há que mostrar que não estamos bem, não há que mostrar as nossas emoções. Só que essas emoções ficam calcadas em nós, ficam presas à luz e ao ficarem presas, isto tira-nos espaço para que elas se exprimam, espaço de saúde mental e física. As emoções reprimidas, o nosso corpo vai transformá-las, em regra geral, em doenças, em problemas. O nosso corpo fala por nós, por isso, conecte-se ao seu corpo e viva as emoções. Pare de querer geri-las e enfiá-las numa caixa. Viva cada emoção. Tenha tempo, permita-se de vivê-la, para vivê-la positivamente. Sabem, o medo, ele já vem em nós, desde sempre, e muitas vezes, desde pequeninos. Às vezes temos medo de ser abandonados, temos medo do escuro, temos medo do cão, temos medo de uma pessoa em particular. Depois, com os anos, nós vamos quase domesticando bem os nossos medos. Mas não é impossível que muitos desses medos continuem em nós e que, claro, eles vão ser reativos quando o objeto do nosso medo está lá à nossa frente. O facto de vivermos esse medo e de saber, olha, tenho medo de aranhas. Pronto, já percebi que quando vem uma aranha tenho mesmo muito medo. E isto vem desde pequeno. O facto de viver esse medo, de aceitar, esta é uma outra das palavras-chave para viver positivamente as emoções. Identificá-las, vivê-las e aceitá-las. Aceitar que este medo existe, aceitar que esta raiva, num certo momento, ela existe. E perguntar-nos porquê é que eu sinto isto ainda? Será que ainda faz algum sentido? De onde é que vem esta raiva? De onde é que vem este medo? De onde é que vem esta tristeza? Sabendo que cada uma destas emoções tem uma razão de existir, uma razão neurobiológica de existir, que está em nós, que faz parte de nós e que precisamos delas para evoluir, mesmo que nem sempre seja fácil de assumir que elas existem. Comece por viver positivamente as suas emoções.
Em primeiro, identifica, diga quais são, partilha e, ao identificá-las, dê-lhes um nome. Procure os gatilhos que fazem sentir esta emoção num determinado momento, seja consciente. Tire um tempo. Está com raiva? Pegue no seu telefone, meta o cronómetro a 5 minutos e viva a sua raiva durante 5 minutos intensamente. Deixe que ela se exprime em si. Depois, passados esses 5 minutos, o seu já pôde exprimir a sua raiva, descubra quais foram os gatilhos que fizeram sentir assim. Fale, diga, eu sinto raiva nesta situação porque me aconteceu isto e isto. Realmente identifique estes gatilhos e dê-lhes um nome. Já identificou, já viveu, já disse quais são os gatilhos. A seguir, aceite. Aceite que sentiu neste momento preciso esta raiva para que possa se exprimir. Se não conseguir ter os 5 minutos para o fazer, pegue numa folha de papel e diga tudo, escreva tudo o que sente e como sente. Liberte, aceite que viveu isso e liberte. Espero que vos ter dado mais informações, mais inputs sobre as emoções e os sentimentos e que possamos viver mais positivamente e que possamos viver completamente, conscientemente e que isso ajude no vosso dia-a-dia. Convido-vos a guardar uma atitude positiva, criativa e criadora. Vocês são criadores da vossa vida, sejam conscientes das vossas emoções, vivam-nas positivamente. E digo-vos até breve para um outro vídeo.